Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago de Castro, sou o CEO da TAG Investimentos, a primeira gestora de patrimônio focada no público institucional, que vem atuando nesse mercado há mais de 8 anos. É com grande satisfação e orgulho que dou as boas-vindas a todos os participantes do primeiro TAG Summit Conselheiros. Esse evento foi inspirado pelo sucesso da nossa segunda edição do TAG Summit, que aconteceu em setembro do ano passado. Imagino que alguns ou muitos aqui tenham participado. É o principal evento voltado ao público institucional, feito por uma casa independente, onde tivemos mais de 700 participantes ao longo de 3 dias de evento. Desde a concepção dessa ideia do TAG Summit Conselheiros, consultamos inúmeros membros de conselhos, parceiros e referências, com o intuito de organizar um evento com temas relevantes, atuais e que impactam a dinâmica e o dia a dia desses conselheiros em suas fundações. Ao longo desses 2 dias, teremos uma agenda sobre as tendências do papel dos conselheiros nas fundações, melhores práticas de governança, mudanças regulatórias, ESG, um tema tão debatido, entre outros tantos temas que consideramos as dores dos conselhos. E, para enriquecer esse debate, reunimos nomes conhecidos de diversas áreas que toparam trazer sua experiência de forma muito aberta e direta, tratando na prática os desafios de atuação em suas instituições. Esperamos de verdade que o teor desses painéis possa contribuir nas reflexões, as dúvidas e atuação de todos os conselheiros participantes. Queria agradecer a presença dos mais de 500 participantes inscritos nesse evento online e também aos 15 palestrantes que toparam participar de mais uma agenda vanguardista, trocando conteúdo sobre temas de grande interesse das fundações. Como sempre fazemos em nossos eventos, o formato deste evento continua visando a interação entre palestrantes e participantes. Por isso, como sempre digo, aproveitem, questionem e participem. Quero deixar um forte abraço e que tenham uma ótima experiência nesses 2 dias. Aproveito aqui para passar a palavra para Francisca Brasileiro, que vai dar sequência nos primeiros painéis. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, estou muito emocionada também de estar aqui nesse painel. Vou falar pouco para dar a voz para quem interessa, mas estou mediadora, fazendo um lembrete, então, que neste painel e em todos os outros, vocês podem mandar as perguntas aqui pelo Q&A, né, pelo perguntas e respostas. No final da explanação, eu faço aqui para os nossos panelistas. E queria dizer que eu estou aqui tendo a honra de participar desse painel com alguns dos meus mestres e professores aqui, o Felinto Senardi, líder do negócio de aposentadoria para a América Latina da Willis Towers Watson. Acho que muito do que aprendi hoje eu devo ao Felinto. E o Juliano Barra, ele é sócio aí da Barros e Rocha Advogados, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Mackenzie, é instrutor aí de várias de vocês aí nos cursos da ABRAP também. E eu acho que a gente tem a sorte de começar esse painel ouvindo aqui 2 dos principais especialistas para falar passado, presente e futuro da Previdência, né? Entender um pouco como chegamos aqui, quais são os nossos desafios atuais e para onde vamos. Então, vou passar a palavra aqui para o Juliano começar a apresentação deles e voltamos aí no final, depois para ouvir as perguntas, e na sequência o Felinto. Até breve. Bom, boa tarde a todos. Quero deixar aqui um grande abraço a todos que estão aí presentes, nos escutando. Quero aqui fazer de antemão já o meu agradecimento à TAG pelo convite, pela iniciativa, como bem dito aí pelo nosso CEO, foi um evento de sucesso e que já faz parte aí do calendário praticamente aí das entidades e dos gestores. Quero aqui também cumprimentar o meu companheiro de mesa, ainda que virtual, o grande Felinto. Um grande abraço para você. É uma honra também para mim
poder compartilhar com você aqui algumas ideias e aprender um pouco mais também com você. Obrigado mais uma vez aí a todos pelo convite. Bom, eu quero aqui aproveitar para compartilhar, então, minha apresentação, que ela vai... O tema que me foi proposto foi a questão da previdência privada, passado, presente e futuro. E nisso, eu queria fazer aqui uma provocação, e quando me foi falado isso, eu me lembrei aqui das minhas aulas de filosofia, e lembrei que o tempo é uma ficção, não é verdade? E eu lembrei de Confissões de Santo Agostinho, que falava, né, pode existir o passado e o futuro se o primeiro já não existe e o outro ainda nem chegou, né? E quanto ao presente, se ele continuasse sempre presente e não se transformasse em passado, não seria tempo, seria uma eternidade, né? E tem um outro filósofo, um físico francês, que chama Etienne Klein, que tem um poema que ele termina dizendo, né, que o tempo é essa força secreta pela qual o amanhã desliza até se tornar o hoje. Então, o nosso objetivo aqui, quando a gente fala de presente, passado, futuro, de certa maneira, ainda que tematicamente dividido, a gente vai ver que é impossível, né, não falarmos de previdência sem olharmos o passado e termos uma perspectiva futura, de maneira, portanto, que se entrelaçam os tempos e nos quais a gente se vê hoje nesse turbilhão, nessa situação um pouco particular que é a da pandemia. Portanto, a partir do momento em que a gente passa a analisar aqui a questão do passado, eu queria trazer para os senhores um pouco da essência do que foi a construção dos regimes de previdência, e entre eles aqui os Estados Unidos, porque foi os Estados Unidos que influenciou todos os regimes privados do mundo, praticamente, e influenciou também a primeira lei brasileira, em 77. Para a gente ver, os primeiros fundos de pensão dos Estados Unidos foram criados no final do século XIX, 1875, 1880, e começaram, vejam só também, pelas companhias de estrada de ferro. Primeiro a American Expert Company, depois Baltimore e Ohio Railroad. Após, foi estendido esses sistemas para grandes indústrias, para os bancos, enfim, e principalmente para as companhias de minério e petróleo. O incentivo que era dado para essas companhias era essencialmente fiscal. Então, vejam só, a gente está falando final do século XIX, e a gente vem trazendo aqui uma situação em que, em 50 anos, ou seja, de 1880 até o crash, os Estados Unidos já tinham 400 fundos de pensão. 400 fundos de pensão. E, nesse sentido, os empregadores ali eram livres para, todo momento, suspender ou modificar o financiamento, né, e a liquidação das próprias prestações. Vejam só. Então, existia uma liberdade ampla por parte dos empregadores. E os empregados, não se tratava de um direito dos empregados, mas sim um benefício discricionário, de maneira que o empregador estabelecia, era uma liberalidade do empregador conceder ou não esse benefício para os seus empregados. E olhem só os senhores, e aqui o passado fala com o presente, com uma perspectiva futura. Em 1921, a MetLife já criou o primeiro Group Annuity Contract, ou seja, o primeiro contrato de anuidades, sendo que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, estamos falando ainda disso, né? Quanta coisa que a gente ainda precisa construir, e no início do século XX já existia, já foi feito esse primeiro contrato de anuidade, que é nada mais que a compra do risco velhice, e essa administração passava, portanto, para um terceiro, para uma seguradora. Depois, claro, veio a Grande Depressão, de fato, os regimes públicos resistiram mais que os regimes privados em razão do New Deal. No final da Segunda Guerra, começam os sindicatos a entender que este capitalismo poderia lhe ser útil,
e estrategicamente eles começam a criar seus próprios fundos de pensão. Veio a lei National Labor Relations Act, que fixou ali os regimes de previdência nascidos no meio da negociação coletiva, e isso aqui no Brasil, comparado com os países da Europa, realmente é uma previsão que nós não temos, né? A possibilidade de criação de fundos de pensão por meio de negociação coletiva. O que temos ali pode ser algumas condições previstas em convenções coletivas, mas a criação em si de um regime de previdência privada por meio de negociação coletiva, a exemplo que nós temos na Holanda, aí não existe aqui no Brasil. E nos anos 60, portanto, os fundos de pensão do sindicato tiveram seu auge, foram abrangendo e eles concorriam tanto quanto as empresas privadas. Então, preciso dizer que eles se lambuzaram um pouco do bolo, né? E aí, né, os dirigentes, os conselheiros sindicais abusaram um pouco da sua posição privilegiada, a exemplo de comprar, por exemplo, ações da empresa concorrente para favorecer a empresa concorrente em detrimento da empresa que patrocinava o próprio fundo de pensão dos empregados. Esse tipo de situação foi sendo minada pela mídia, pela própria pressão popular, e fez surgir, portanto, o que nós temos até hoje, que é a ERISA, a lei de 1974, que regulamenta os fundos de pensão dos Estados Unidos. E esta lei, claro, ela influenciou diversas outras leis, inclusive a lei brasileira, que foi a Lei 6435 de 77. 6435 de 77. Bom, no Brasil, a gente começa, eu quero começar aqui já, né, eu falei a Lei 6435 de 77, mas a gente tem um parâmetro da Constituição de 88. E vejam só, muita gente nem tem ideia do que tinha de previdência privada na Constituição de 88. E eu posso dizer, não tinha nada. Eram praticamente 3 artigos que existiam, né? Um dizendo ali sobre a questão da competência da União para administrar reservas cambiais, fiscalizar operações de natureza financeira, bem como seguros e previdência privada, e esse artigo está até hoje, a questão da competência da União. A segunda menção dizia respeito ao artigo 192, que nem existe mais na redação original, que estabelecia que deveria ser editada uma lei complementar da União para disciplinar o sistema financeiro nacional, o qual também regularia a previdência privada. Vejam só, previdência privada, então estaria em essa discussão entre ordem social ou ordem econômica. Aqui nós estamos dentro da ordem econômica. E o terceiro dispositivo, e aqui dentro da ordem social, colocava o artigo 201, que era vedado a subvenção pelo Estado, né, do poder público às entidades de previdência privada com fins lucrativos. Pois bem, o que mais me chamava a atenção, quando a gente estudava esse aspecto, era o parágrafo 7º do artigo 201. E olhem só, gente, eu tenho certeza absoluta que 90% dos senhores jamais pensaram que existiu isso na Constituição. A Previdência Social manterá seguro coletivo de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais. Ora. Quer dizer, então, que o próprio Estado iria complementar o Estado concorrendo com as entidades abertas e entidades fechadas? Foi isso que o Constituinte pensou? Bom, não preciso dizer que isso nunca foi implementado, isso nunca foi implementado, e a doutrina criticava veementemente essa posição. Mas para os senhores verem que no nosso passado existiu algumas coisas aí que no nosso presente ninguém nunca nem sequer nos mencionou. Bom, feito essa pequena digressão do passado, a gente tem aqui uma visão do presente, e esse presente faz parte desses players todos famosos, importantes que nós temos aqui no mundo hoje. Nós trazemos aí para o presente a aplicação do que temos hoje sobre o marco constitucional. Como a gente viu, a nossa Constituição era muito singela em matéria de previdência privada e não existia um verdadeiro sistema de previdência privada que é hoje constitucionalizado no artigo 202 e que, controversamente, ao meu modo de ver, está previsto na parte de seguridade social. Isso é uma outra discussão que a gente pode fazer num outro momento,
se previdência privada deveria estar na ordem econômica ou na ordem social, como ela está hoje. Bom, rapidamente, os princípios que foram, portanto, instaurados a partir da Constituição da Emenda Constitucional 20 e que são vigentes hoje, gente. Nós temos hoje um verdadeiro regime, um verdadeiro sistema de previdência privada constitucionalizado e que tem os seguintes princípios aqui. É o princípio da natureza privada do regime, é o princípio de complementariedade, quer dizer, o nosso regime não substitui o regime do INSS, o princípio de autonomia vis-à-vis ao regime geral de previdência social. Eu não preciso receber a aposentadoria do INSS para receber uma aposentadoria do regime privado. O princípio da facultatividade, não é obrigatório se filiar. O princípio da contratualidade, o regulamento dos planos é o contrato previdenciário tão debatido e tão falado. O princípio da constituição de reservas por capitalização. Nosso regime não é por repartição, nosso regime é por capitalização, constituição de reservas. O princípio da regulação por lei complementar, que nós temos as leis de 108 e 109, o princípio da informação aos participantes, o princípio da dicotomia entre contrato de trabalho e contrato de previdência privada, de maneira que isso está mais consolidado, uma vez que a competência para julgar hoje as causas envolvendo previdência privada é da justiça comum. O princípio da vedação do financiamento público dos fundos de pensão, ou seja, acabou a antiga forma 5-por-1. Hoje em dia é necessário observar a paridade contributiva. E, por fim, o princípio de governança, onde estabelece ali a participação e a eleição dos participantes nos conselhos deliberativo e fiscal, ou até mesmo, dependendo da entidade, se for uma entidade 108, até da própria diretoria. Bom, eu vejo aí que houve um grande avanço, né, sob a ótica constitucional. E vejo que existe uma grande inflação, agora até o R engasgou aqui, é uma inflação infralegal, porque se nós temos 2 leis complementares, nós temos aí 6 decretos, tudo bem que nós temos 4942, mas temos outros decretos que dizem respeito a aspectos da previdência complementar. Nós temos aí, e isso já deve ter aumentado, 26 resoluções do órgão regulador, 38 instruções, 23 portarias. Ou seja, ser conselheiro requer, sim, uma atenção regulatória muito importante e uma assistência por meio de especialistas muito importante. Previ que o Ministério da Economia tem feito um trabalho aí de um revogaço, né? Revogando várias instruções e etc., mas ainda não chegamos aí a um mundo ideal. Ainda temos bastante um grande caminho a seguir para racionalizar a matéria regulatória que nós temos. Pois bem, ainda nesse presente, eu faço esse paralelo aqui, nesse momento que a gente está vivendo, com os riscos sociais lá dos anos 80, que foi a teoria do risco do Ulrich Beck, que foi mais sedimentada a partir do acidente de Chernobyl. Claro que nós temos aqui situações bem diferentes, mas que estabelecem o mesmo risco, né? Nós temos o mesmo risco, não, estabelece uma sociedade do risco, uma sociedade que vive em torno de riscos e que é necessário, portanto, mitigar esses riscos. Pois bem, considerando a situação presente que nós estamos vivendo, a OCDE lançou ano passado o Pensions Outlook, que é lançado bianualmente, e ano passado trouxe especificamente um panorama das entidades de previdência do mundo com um olhar para o atual cenário de Covid que nós estamos vivendo, de pandemia. Bom, a OCDE já dizia que nós, antes mesmo da pandemia, já estávamos com o envelhecimento da população. A gente tinha um crescimento lento dos países e a taxa de juros, eu nem preciso dizer para os senhores, bons negativos. Um grande problema aí, mas um grande desafio para os administradores, que eram exatamente buscar alternativas para as suas metas atuariais. Os choques causados aí por esse evento da pandemia
segundo a OCDE, provavelmente vai manter o crescimento econômico baixo, as taxas de juros e rendimento em níveis persistentemente baixos ali para o futuro. Tá? O que ela coloca as seguintes recomendações aqui. Garantir que os indivíduos continuem a economizar para as aposentadorias e evitem vender os ativos e assumir perdas. Vejam só, a questão dos resgates. A OCDE ela é bastante reticente com relação a você realizar esse ativo nesse momento, porque ela vai demonstrar aqui que esses ativos já chegaram ao patamar pré-Covid. A adoção de uma estrutura para avaliar a adequação da renda dos aposentados e conduzir avaliações regulares para identificar grupos de risco e lidar com as suas incompatibilidades específicas, verificar qual grupo que está mais exposto e isso é uma recomendação para os governos, né? Implementar políticas públicas para verificar por que desses grupos de risco. 3, considerar medidas direcionadas para garantir que os trabalhadores de empregos atípicos tenham oportunidade de economizar para a aposentadoria. Vejam aí essa questão, por exemplo, dos trabalhadores que trabalham com os aplicativos, como que vai estender um pouco, estender um mínimo de proteção para esses trabalhadores. E por que não pensarmos também como esses trabalhadores, como a previdência privada pode integrar esses trabalhadores da gig economy. Ainda, né, mitigar as potenciais consequências negativas de mudanças frequentes nas estratégias de investimento, garantir que a comunicação sobre essas estratégias evite jargões e métricas complexas, ou seja, simplificar, trazer uma linguagem de investimento mais simples e mais direta para os participantes e assistidos. Nisso, ela faz as seguintes considerações também. Em um ano, se uma pessoa pedir para suspender as contribuições dela por um ano, a redução dos benefícios de aposentadoria, ela, segundo a OCDE, seria aí de 3%. Vejam só, muitos governos, tá, nesse período de 2020, introduziram aí alguns subsídios para apoiar seus empregados e seus empregadores. Entre eles, a gente destaca a Islândia, a Holanda e o Reino Unido, que foram até mais longe. Eles subsidiaram diretamente as contribuições para os planos de aposentadoria privado. Claro que não estão até hoje fazendo isso, mas por um período foram eles que fizeram isso. Para quê? Para que os patrocinadores tivessem fôlego para não ter que demitir, não ter que fechar as fábricas, etc, etc. Segundo a estimativa da própria OCDE, trazida em um artigo específico, foi demonstrado que os níveis, né, de investimento nas contas de poupança já atingiram níveis pré-Covid, graças aí ao avanço do terceiro trimestre de 2020. Então, a gente vê aqui pelo gráfico, né, que se entre dezembro, né, principalmente comecinho de 2020 ali, houve uma queda abrupta, né, somente fevereiro, janeiro e março de 2020, nós atingimos aí, no final do ano passado, já o mesmo nível de poupança pré-Covid. Ainda a OCDE coloca algo que mescla presente com futuro, que é o quê? A combinação, e isso é muito interessante, gente, a combinação de uma conta poupança para aposentadoria com uma conta poupança para contingência. Para quê? Para que quando o indivíduo tiver uma contingência, ele não tenha que mexer na conta de aposentadoria dele. Isso já acontece, gente, em Singapura. Em 2013, eu tive a oportunidade de passar uma temporada de estudos em Singapura, na Universidade de Singapura, e lá eu entrei em contato com o Central Provident Fund, que é extremamente interessante, que ele tem 3 contas, né? Todo o cidadão de Singapura tem 3 contas, trabalhador. É a conta para a aposentadoria, é a conta para comprar a casa própria e a conta para despesas médicas. E vejam que o próprio Reino Unido está testando aí esse sistema híbrido no sentido de ter uma conta poupança para contingências. E com a questão da pandemia, isso vai ser mais acelerado, porque verificou-se que houve ali uma certa tendência de resgate das contas de aposentadoria, e aquilo que eu disse, se a pessoa fica sem contribuir um ano,
no mínimo, os benefícios dela vão reduzir 3%. Se ela faz o resgate, então, isso vai ser um percentual muito maior. Então, para a gente pensar aqui, né, criar uma contingência, uma conta de contingência, de maneira que isso proteja a nossa conta previdenciária, a fim de que evite aí resgates desnecessários nesse momento. Ainda no presente, a gente tem um panorama regulatório de soft law dentro da OCDE, que está abarcado por esses guias. Tem guias sobre a questão dos benefícios, guias sobre a questão da administração, guias sobre a questão dos próprios benefícios dos planos fechados de previdência, guia de governança e os princípios de supervisão da OCDE. Isso está disponível e é importante que os conselheiros tenham essa visão global. Então, fica aqui a minha sugestão de leitura para o sábado à noite. Para o sábado à noite, aquele eu deixaria para o domingo à tarde. Esse aqui eu recomendaria para o sábado à noite, que é o principal, que é o OCDE Core Principles of Private Pensions Regulation. Ainda, né, estou passando um pouco de pressa, gente, porque é bastante coisa e o meu tempo aqui já está se esgotando. E nós temos ainda no presente hoje a questão da regulação da União Europeia, por meio da Diretiva 2341, que fala sobre as atividades de supervisão, né, e de instituição das aposentadorias profissionais, ou seja, aposentadorias relacionadas à atividade de trabalho, relacionadas a vínculo institucional empregatício. Nós não temos na Europa ainda fundos de pensão pan-europeus. Existe um grande problema lá quando você muda de país, porque cada país tem a sua taxa tributária, tem a sua própria autonomia fiscal, e isso faz com que haja um desestímulo de um empregado sair de Bruxelas para vir trabalhar em Paris, para ir trabalhar em Genebra e assim sucessivamente. Então, existe esse problema e que grupos específicos de estudos têm para fazer ali um convencimento de que essas regras dos planos de pensão pan-europeus são necessárias para fomentar, inclusive, o mercado interno. Isso está em linha com os próprios princípios da União Europeia, que é de livre circulação de mercadorias e livre circulação de pessoas. Dentro dessa questão de livre circulação de mercadorias, a gente foi criado, então, um primeiro produto agora, que é um verdadeiro produto pan-europeu, mas é de natureza individual. É o PEP, né? Que é o Pan-European Personal Pensions Product. Então, por meio do regulamento 1238 de 2019, foi criado o PEP, que está em implementação, já tem alguns produtos sendo lançados, que cria aí uma alternativa de complementar os regimes nacionais de aposentadoria públicos, ou mesmo privados, aumentando aí o leque de escolha dos participantes no que tange à poupança voluntária. Isso quer dizer, então, que é um plano individual. E o que tem que ser feito na Europa? O mesmo que se fez com o PEP, mas em nível dos 27 países hoje da União Europeia. O futuro, né? O que nos espera no futuro? Bom, aqui eu visualizei alguns caminhos. Claro que falar de futuro é super difícil, mas algumas sugestões. Primeiro, o que eu visualizo é a questão do Life Cycle Funds. Essa questão, hoje em dia, né, de os rendimentos dos participantes acompanharem o ciclo de vida dos indivíduos. E não é só aquele ciclo, 3 ciclos, moderado, conservador e mais exposto, né? O indivíduo mais radical. Não, é necessário fazer faixas, subfaixas, de maneira bem pormenorizada. Esse exemplo que eu dei aqui, por exemplo, quando falta 40 anos para o indivíduo se aposentar, ele está com 90% da renda dele em equity e tem só 10% em bonds. Quando ele falta 5 anos para ele se aposentar, tem 40% em equity, 40% em bonds e 10% diversificado. Então, eu vejo que essa é uma solução que as empresas de investimento devem sim sugerir, e isso deve ser integrado ao regulamento, etc. etc. 2, ESG, Investment. Bom, não vou falar de ESG, porque nós teremos aí um painel
na sequência de ESG, mas eu quero deixar claro aqui que o fim último do fundo de pensão, assim como está escrito na ERISA, nas seções 402, 403, 404, que o benefício que visa exclusivamente, os investimentos visam exclusivamente os beneficiários. Ele não pode ter uma outra função. Então, é muito importante que os gestores tenham isso em mente. Não é porque você vai fazer o investimento num fundo ESG que você vai ter prejuízo. Isso não pode. Né? O fundo, vocês como bons pais de família, responsáveis fiduciários, como na concepção romana do termo, devem sim ter essa consciência de que os investimentos de ESG devem trazer, sim, rendimentos exclusivos para o plano. Ainda, na sequência, já caminhando aqui para o meu término, o terceiro é produtos de investimento na fase de desacumulação. Então, o que é a fase de desacumulação? Principalmente nos planos CD, né? A fase de desacumulação é importante para ter um planejamento bem sucedido. Então, considerando aí a expectativa de vida, são criadas diversas formas de anuidades, mas o mercado é totalmente subdesenvolvido na maioria dos países. Não é verdade? Aqui no Brasil é um exemplo claro disso. Então, nos últimos anos, alguns pesquisadores e a indústria projetaram algumas alternativas de investimento para as anuidades, as quais abordam condições e riscos tanto na acumulação quanto na desacumulação. Porque não adianta o indivíduo fazer uma previsão de 20 anos e, na verdade, ele teve uma sobrevida de 35 anos. E é necessário que isso seja, de alguma forma, remediado. Portanto, trago aqui o chamado SELFIS, que foi criado por dois pesquisadores, um do George Washington e outro do Mitchell, que traz ali uma forma em que as anuidades poderiam ser observadas, que, segundo eles, o SELFIS é simples, líquido, baixo custo, um instrumento de fácil entendimento, que pode ser entendido por menos pessoas que não entendam das finanças, porque ele trata tanto da acumulação como da desacumulação, compondo aí ajustes inflacionários. Então, fica essa questão dos SELFs aí para ser repensado pelos gestores e mais aqui no Brasil, aprofundado, primeiramente. E a outra questão é uma startup dinamarquesa chamada Lineman Actuarial Consult, que criou o ITDF, fornece soluções de investimento em escala e de baixo custo para o participante. O ITDF combina as fases de acumulação e desacumulação de planejamento de aposentadoria com os Life Cycles Funds e as anuidades. Claro que isso eles utilizam todo um sistema de algoritmos para poder chegar aí aos rendimentos desejados. Seguindo, e isso eu acho muito legal, que é o Digital Nudging Tools, ferramentas digitais de estímulo. Gente, isso aqui eu acho que é algo que a gente tem que pensar aqui no Brasil, que é uma forma de empurrão digital, tá? É uma forma de empurrão digital. Aqui existe um site chamado Pensumo, na Espanha, onde você vai comprar ali o seu pão, comprar o seu supermercado. Toda vez que você compra, né, nessas lojas, você vai ganhar alguns centavos de euros ou euros na sua conta pessoal de aposentadoria. Existe também, no México, o Miles Retirement. Né? Então, aqui é uma forma de você utilizar hoje nessa sociedade de consumo que a gente está, fidelizar os clientes e ainda assim para a sua aposentadoria. E, seguindo aqui, para finalizar, a gente tem a questão das fintechs. Bom, as fintechs estão ligadas aí aos pension techs. É necessário, gente, que as nossas entidades de previdência, os fundos de pensão, estejam interligados com a questão da Big Data, da inteligência artificial, dos aplicativos, tá? Porque os aplicativos hoje podem, na verdade, o celular na mão com o aplicativo faz com que os participantes, pensionistas e beneficiários estejam mais próximos e praticamente dentro ali, quase da gestão da própria entidade de previdência.
Então, acho que isso é muito importante, a introdução das fintechs e pension techs dentro dos fundos de pensão. E, por fim, o blockchain. O blockchain nada mais é do que uma alternativa à tecnologia blockchain para facilitar esse ecossistema aí de aposentadorias privadas, de maneira que nós aqui possamos reduzir os custos administrativos, evitar burocracia papelada, e que muitos desses relatórios poderiam ser enviados aí para os órgãos fiscalizadores de maneira mais segura. E também os smart contracts, né, contratos inteligentes, que eles não podem ser excluídos ou editados quando alocados lá no blockchain. Então, essas são as tendências que eu vejo aqui mais importantes no momento, de maneira que é super difícil falar de futuro, e como já dizia o nosso grande Toquinho, o futuro é uma astronave que, né, tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. O presente hoje nos faz chorar um pouco, mas certamente o futuro vai nos fazer rir. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição para os senhores aí nos debates e contem conosco para o aperfeiçoamento aí do regime e nossa contribuição com a nossa experiência internacional nesse aspecto. Muito obrigado aí e, mais uma vez, grato pelo convite da TAG Investimentos. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Nós que agradecemos, Juliano, que aula excelente, foi muito bom mesmo. Mesmo aí com 15 anos no sistema, ouvi muitas coisas que eu não tinha ouvido e não nessa ótica. Bom, e agora eu convido o Felinto Cernacci, que tenho certeza que vai nos dar mais uma vez aí um show, um espetáculo, para quem já teve a oportunidade de ouvir o Felinto falando, sabe que teremos aqui 2 excelentes painéis. Felinto, volto daqui a pouco com várias perguntas aqui que já tem do pessoal. Perfeito. Francisca, obrigado. Obrigado aí pelo convite, ao pessoal todo da TAG. É muito bacana compartilhar essa sessão aí com o professor Juliano, trouxe coisas muito interessantes para a gente olhar como globalmente essas coisas estão se desenvolvendo no mundo, né? E não só em relação à parte regulatória. Enquanto eu compartilho a tela com vocês, eu gostaria de explorar um pouco qual a contribuição que eu gostaria de trazer aqui para esse nosso debate, né? Depois da visão do professor Juliano em relação a toda essa parte global, eu gostaria de aterrissar e trazer o nosso foco para a realidade brasileira, naquilo que a gente fala na questão da previdência privada, né? E dentro desse contexto da explorar o que está acontecendo aqui no Brasil, nessa transição toda que nós estamos vivenciando aí desde o ano passado, eu queria explorar a reação das pessoas. Então, eu quero trazer uma contribuição para vocês em relação a como que essa transição, como que essas novidades, quais as expectativas das pessoas em relação ao programa de aposentadoria, em especial na fase pré-pandemia e na fase pós-pandemia. Talvez com isso eu complemento tudo aquilo que o professor Juliano trouxe para nós aqui. Vamos lá, vou tentar fazer dentro desse contexto, né? A primeira coisa que eu gostaria de explorar para vocês, em si falando de passado e presente, dei uma passada lá por Brasília, aterrissando aqui no Brasil, e olhei a questão dos dados que acabou de ser divulgado aí pela Previc sobre o extrato do que significa o sistema fechado de previdência complementar aqui no Brasil. Esses dados estão disponíveis, mas eu trouxe aqui só para mostrar para vocês o pano de fundo dessa nossa discussão, né? São lá 286 entidades de previdência complementar, quase 1.100 planos, já passamos de 1 trilhão em ativos administrados aí no nosso sistema, e com uma população lá de 7,2 milhões de pessoas. Eu chamo a atenção para vocês aqui no quadro no canto inferior direito, né, onde a predominância ainda, a prevalência dos planos de benefícios definidos, não só aqui também uma quantidade muito grande de planos ainda em operação, sabemos que planos que sofreram cirurgias no passado, de congelamentos, né, de toda essa parte de saldamento, mas principalmente em relação à quantidade de ativos que esses planos ainda detêm,
dentro do contexto da nossa realidade, né? Então, mais do que 60% dos ativos dos planos de previdência estão alocados aí nos planos de benefícios definidos. Isso é que eu gostaria de falar de passado e presente, gente. Porque agora o que eu gostaria de mostrar para vocês é que os reflexos da pandemia como uma aceleradora de prioridade de prioridades dentro das organizações. E aqui todos nós fazemos parte desses quadrantes aqui, né? Quais os processos que vinham sendo discutidos pelas companhias, as patrocinadoras, e que foram acelerados como resposta à pandemia, né? Muita coisa emergiu. E eu começo por aqui, né? Trabalho remoto, a questão da conectividade, a questão do uso da tecnologia. A gente, muitas dos que estão aqui conectados nessa live, tivemos que aprender, na marra, usar certas questões de avanço tecnológico que nos foram impostos, porque senão a gente não conseguiria trabalhar ao longo desde março do ano passado para cá, né? Então, a questão do trabalho remoto, fomos jogados em casa, isso provocou uma mudança muito grande na rotina das nossas vidas, né? Não tem mais aquela divisão em relação à questão que é profissional, que é pessoal, está tudo misturado. A gente se acostumou a estar fazendo uma live, a passar uma pessoa aqui atrás da nossa família, passou aqui atrás, uma campainha que toca, uma obra que vai sendo executada e assim por diante. Então, esse mundo mudou com uma velocidade muito grande, muita coisa acelerou, né? A fadiga do Zoom, né? E de outras ferramentas como o Teams. A gente hoje está olhando só para a tela de computador, a verdade é essa, né? A outra coisa que eu vejo que foi fortemente impactada é a questão da forma de contratação de mão de obra, né? Muitas companhias hoje estão analisando que o retorno ao que eu vou chamar de normalidade não mais será como era antes da pandemia, né? Muita gente migrando para o teletrabalho de uma forma permanente, né? Entendendo que deu certo essa forma de contratação, e isso tem uma implicação direta na relação de trabalho de empregado-empresa, empresa-empregado, e também naquilo que diz respeito aos planos de benefícios das companhias, nos planos de previdência complementar. Eu vejo muita gente já contratando agora por projeto e não mais um contrato permanente de trabalho. Isso mexe com todo esse contexto de remuneração e também da forma de oferecer benefícios para essas classes de pessoas que migraram para essa forma de contratação diferenciada. Aqui embaixo eu gostaria de destacar a questão que talvez hoje seja mais importante dentro de todo esse contexto, né? Os cuidados com a saúde mental e emocional das pessoas. A gente está cansado de estar enclausurado, e a gente já vê isso, né? Nessa questão toda do afastamento social, né? De questão de ficar aqui preso dentro de casa, o que é necessário para enfrentar essa pandemia. Precisamos fazer isso, senão esse platô não vai passar, né? Mas isso mexe com a questão mental e na questão social e emocional dentro da casa da gente. E, por último, aqui o bem-estar financeiro. E é esse lado que eu quero explorar com mais cuidado, com mais propriedade aqui nessa nossa discussão, na hora que eu trago esse contexto da posição das pessoas em relação ao bem-estar financeiro, naquilo que diz respeito a todas essas implicações trazidas pela aceleração aí dessa crise sanitária que a gente está vivenciando. Está vendo esse quadro aqui? Esse quadro ele representa um extrato de mais de uma centena de entrevistas que os consultores da nossa empresa teve com clientes do mundo inteiro nos últimos 6 meses, né? Então, ao se preparar, a ideia era essa, ao se preparar para o mundo pós-pandêmico, e a gente sabe que em outras partes do mundo esse estágio já começou, né? Qual é o foco, qual vai ser o foco da sua empresa? Era essa pergunta que a gente fez para mais de 100 entrevistas que tivemos aí nos últimos 6 meses. E aqui estão listados os 3 principais focos. Eu não vou entrar em todos esses detalhes aqui, mas foco número 1, né, não necessariamente nessa ordem, a transformação do ambiente de trabalho e da forma de recompensar as pessoas, por tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês no slide anterior. A transformação número 2, o foco número 2, o bem-estar dos empregados e a resiliência para fortalecer ainda mais a resiliência nessa travessia que nós estamos vivenciando. E no número 3, o foco das companhias está onde? Na otimização de custos. Para quê? Para que o savings obtido com essa otimização de custos, a empresa possa voltar em favor das pessoas, do cuidado com as pessoas. Então, essas 3 frentes
que as empresas estão se preparando para o mundo pós-pandêmico, é o que estão no topo das prioridades dessas organizações, resultante dessas entrevistas que nós coletamos aqui. O que eu gostaria de fazer com vocês agora e convidar vocês para uma reflexão a partir de agora? Eu quero manter o nosso foco aqui, a nossa discussão aqui, ó, nessa parte central aqui, o bem-estar dos empregados e resiliência. De que forma eu gostaria de fazer isso, gente? Estou trazendo para vocês aqui uma informação de uma pesquisa que a Willis Towers Watson fez a pré-pandemia. Pouquíssimos meses antes da pandemia, a gente produziu mais de 40 mil entrevistas com empregados do mundo inteiro, do planeta todo. Vocês estão vendo aí na tela, né? Em 27 mercados. Sendo que aqui na América Latina, nós exploramos essa pesquisa com mais de 1.000 brasileiros, aparece aqui no canto superior direito da tela. Tá? Então, são mais de 1.000 brasileiros que foram entrevistados. A gente não falou com o dirigente de RH, a gente falou com a pessoa, com um indivíduo, e aplicamos uma pesquisa científica com essas pessoas. E é com base na reação dessas pessoas ao que foi provocado através dessas discussões, é que eu queria trazer aqui, fazer um traçado entre o ambiente das pessoas em relação às suas atitudes sobre benefícios das organizações, e aqui eu vou manter o foco, tradução de benefício, plano de previdência, tá? Eu vou manter o foco no plano de previdência, pré-pandemia. E, ao fazê-lo, eu já faço aqui um convite para a TAG, para o próximo Summit, a gente trazer o resultado dessa pesquisa que nós vamos aplicar agora no pós-pandemia. Vamos torcer para que isso aconteça rápido, né? Eu já queria fazer esse traçado. Mas antes, enquanto a gente ainda não fez essa travessia de uma forma global, o que eu gostaria de explorar aqui e convidar a vocês para refletir é qual era o ambiente pré-pandemia em relação às atitudes das pessoas dos seus planos de previdência, planos privados de previdência. E, ao fazê-lo, a gente vai saber traçar algumas ações de curto prazo nos seus fundos de pensão em relação ao benefício de previdência complementar, em adição ao que o professor Juliano acabou de trazer para nós. Tá bom assim? Está feito o convite? Vou seguir agora mostrando para vocês. Aqui, ó. O tamanho da pesquisa é grandão. Está vendo aqui quantos blocos essa pesquisa abrangeu? Né? Ela abrangeu bem-estar financeiro, físico-emocional, cultura do trabalho, preferência sobre benefícios, flexibilidade, um montão de coisa. O que eu quero explorar agora aqui é esse aqui, ó, bem-estar financeiro das pessoas, na voz dos indivíduos, e focando nas respostas dos brasileiros. Nunca vamos esquecer disso. Tudo que eu vou passar a partir de agora tem a ver com as respostas dos brasileiros. Vamos lá, sim? Muito bem. A primeira coisa que eu trago para vocês é um extrato dos 1.000 brasileiros que responderam e o que eles responderam para nós dentro do primeiro bloco dessas perguntas. A primeira delas é essa. 3 em cada 5 empregados, né, têm hábitos de gastar tudo o que ganha, ou seja, não tem hábitos de poupança. Vamos olhar aqui, ó. Gasta tudo o que ganha. Não faz nenhuma economia significativa. 60% dos respondentes concordam totalmente com essa afirmação. 41% disseram para nós que não tem reserva de emergência. Olha, lembra da conta de emergência, de contingência que foi falada pelo professor, que é uma das ideias que está surgindo lá fora. Essas pessoas não têm um espaço para fazer uma reserva de emergência, seja ela a razão, não vou fazer juízo de valor aqui, mas não tem esse espaço. E 32% disseram que concordam totalmente, que essas questões trazem um impacto na sua vida, ou seja, o problema financeiro que eles estão vivenciando traz um impacto negativo na minha vida. 32% disseram que concordam com isso. Olha esse quadro, falando em impacto, né? Que tipo de impacto essas pessoas vêm demonstrando sofrer? E você nota que a gente sempre preparou, são 2 percentuais que aparecem aqui na nossa frente, na nossa tela. Vendo? Um ticadinho e o outro com um bloquinho. Quando a gente falar no ticadinho, o percentual do ticadinho, são respostas dos empregados que não gastam tudo que ganham. Quando a gente for mostrar o percentual do bloquinho, são aquelas pessoas que gastam tudo o que ganham. E aqui a maioria dos indivíduos que disseram lá atrás. Então, por exemplo, quais os impactos que os problemas financeiros trazem para as vidas das pessoas? Eu vou explorar o pessoal que disse que gasta tudo o que ganha. Tá?
Então, vou sempre explorar aqui o percentual do bloquinho. Então, 36% disseram que sofrem de ansiedade ou sofreram de ansiedade nos últimos 2 anos, né? Por essa e por outras razões. A questão do problema financeiro contribui para o aumento da ansiedade. 44% atestaram que a quantidade de dívidas que esses indivíduos têm impacta na qualidade de vida desse indivíduo, naturalmente, né? 36% informaram que as suas relações familiares estão impactadas e criam uma tensão natural por conta dos problemas financeiros. E aqui, esse é um dado relevante, 35% disseram, daquele pessoal que gasta tudo que ganha, que o desempenho, impacta o desempenho no trabalho. Então, de fato, os nossos problemas financeiros são, sim, levados para dentro da nossa organização de alguma forma. A gente leva com a gente essa preocupação e isso atrapalha o desempenho da nossa corporação no final da linha, né? Então, tem estudos até hoje que mostram que empresas que lidam de uma maneira mais efetiva, atacando essa questão do bem-estar financeiro dos seus empregados, conseguem ter um desempenho no bottom line melhor do que aquelas que não o fazem. Então, basicamente, esse é um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí a gente foi perguntando um pouco sobre essa questão da segurança da aposentadoria. E olha o que esse quadro mostra para nós, né? Os empregados em relação à sua segurança financeira no futuro. Eu vou separar esse quadro em 2 pedaços, porque são 2 informações distintas aqui. Do lado esquerdo do quadro, a gente tem uma declaração dessas pessoas, dos brasileiros, atestando 2 coisas. A primeiro lado aqui, 67%. A minha geração provavelmente estará muito pior no que se refere à aposentadoria do que a geração dos meus pais, né, esteve, né? E a outra afirmação mais forte ainda é que, quando eu for me aposentar, a Previdência Social do Brasil, no caso aqui a resposta brasileira, será muito menos generosa do que é agora. Ou seja, há, de um lado, uma percepção, uma confirmação de que a situação dessas pessoas, quando do momento da aposentadoria, vai ser pior do que já foi, né? Agora, por conta disso, embora haja esse reconhecimento das pessoas, olha o que traz esse dado aqui do lado direito da tela. Olha para isso. Qual o percentual da sua renda você acha que poupou para a aposentadoria no último ano e qual teria sido a economia desejada? Olha para isso. Embora haja o reconhecimento que é preciso fazer algo por essas pessoas, para essas pessoas no momento para a aposentadoria, as pessoas indicaram que no último ano pouparam alguma coisa na ordem de 9% e que a taxa de economia desejada deveria ser pelo menos o dobro, 18%. Ou seja, as pessoas estão colocando menos dinheiro na sua conta de aposentadoria do que deveriam. Esse é evidente, né? 8 em cada 10 brasileiros relatam que poupam menos para a aposentadoria em relação ao que deveriam, de fato, fazer à frente a essa poupança para a aposentadoria. Então, isso é um dado, isso é um fato. Então, quando a gente pensa em fazer uma conta, criar uma conta de contingência, que é uma ideia muito boa, a gente tem que levar em conta que o preparo das pessoas no Brasil hoje, em especial pessoas como essas, empregadas, participantes de fundos de pensão, que já têm uma certa noção de educação previdenciária, elas ainda não têm, por alguma razão, e nós vamos ver isso mais adiante, dinheiro suficiente ou taxa suficiente para fazer, ou disciplina suficiente para fazer frente a esses objetivos, né? Então, acho que isso é um dado relevante quando a gente faz um elo entre a apresentação do professor Juliano e esse dado fático que a gente traz da nossa sociedade aqui para vocês agora. Como conquistar a resiliência financeira? Está vendo esse quadro? Eu vou mostrar ele 2 vezes durante essa apresentação. Nesse caso específico, a gente pegou um extrato daquilo que a gente chama da persona do participante ativo do fundo de pensão. Fomos lá naquele grupo de 1.000 brasileiros, identificamos aqueles que têm família constituída, ou seja, não é um indivíduo solteiro. Ele tem lá uma família, tem lá filhos, está pagando dívida de moradia, está comprando a sua casa, coisas dessa natureza. Então, esse é o perfil das pessoas. Tem muita informação aqui nessa tela, mas eu chamo a atenção de vocês para essa tela, esse pedacinho aqui, ó, o canto superior direito da tela. Quais são as prioridades financeiras desse perfil de brasileiro que respondeu essa pergunta?
Prioridade número 1, liquidação de dívidas. Prioridade número 2, gerenciar melhor os gastos. E prioridade número 3, por conta disso, economizar mais. Tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Então, são pessoas conscientes da sua responsabilidade. Não é? E o que essas pessoas buscam nos seus fundos de pensão? Fica aqui, conselheiro. A primeira dica para vocês em relação ao que essas pessoas estão buscando. Se a gente pode expandir essa análise para um extrato maior da nossa sociedade, daqueles 7,2 milhões de pessoas que já estão hoje cobertos com alguma proteção de um fundo de pensão. Olha por que eles estão pedindo. Aqui, ó, oferta de ferramentas. 79% disseram eu preciso de um apoio através de algumas ferramentas para eu fazer melhor a minha gestão da minha vida financeira. E quais aquelas ferramentas que elas disseram ser mais úteis? Está logo aqui abaixo aí na tela. Ó. Ferramentas para controle e administração de despesas, né? Que tem a ver com as prioridades financeiras lá em cima. Ferramentas que permitam identificar economias e sugestões de investimentos. E, por último, produtos para gerenciamento aí das suas dívidas. Né? Como é que eles fazem para melhor monitorar as suas dívidas de modo a sobrar algum caixa no final do mês para fazer uma poupança maior para o seu plano de previdência complementar. Só que fazer isso não é tão fácil. A gente tem aí um desafio importante do engajamento dessas pessoas. Eu estou tirando daquelas informações que era o extrato dos slides anteriores, agora eu estou abrindo ainda mais essa questão das prioridades financeiras das pessoas. Lá eu mostrei, no slide anterior, 3 prioridades que aparecem aqui, número 1, número 2, número 3. Vocês já viram isso lá. Agora eu abri um pouco mais, eu cheguei até a número 10 nesse slide, para vocês perceberem claramente onde os brasileiros estão dizendo que estão concentrando a sua energia em relação às suas prioridades financeiras do último ano. A gente perguntou 3 principais, mas listamos as 10 maiores aqui. Número 1 já vimos, pagamento de dívida. Número 2, gestão de gastos. Número 3, economia geral, né? Fazer uma poupança melhor. Número 4, outras grandes despesas, ou seja, comprar um automóvel, ter uma melhoria na sua residência e tudo mais. Número 5, a aquisição da casa própria. É um sonho, continua sendo um sonho do brasileiro, poupar para poder fazer frente a essa questão. E olha onde aparece a poupança para aposentadoria, em 6º lugar. Né? Então, de fato, a questão da aposentadoria, né, ela tem ainda várias etapas a percorrer até se tornar o topo da prioridade das pessoas. E a gente tem que conviver com isso. Isso é o extrato da nossa população, faz parte. A poupança para aposentadoria ainda não é, obviamente, o topo da prioridade das pessoas, porque ela tem outras prioridades. Não adianta pensar lá na frente, no momento da minha aposentadoria, eu sei que tem que plantar hoje para colher lá, blá, 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 essa coisa toda, mas, pô, cara, tem que sobreviver hoje, filho. O meu salário foi reduzido lá da minha companhia por conta da pandemia, né? Reduziram 20%, 25% o meu salário. Então, as pessoas têm que fazer essa gestão de equilibrar vários pratinhos, né? Aquele jogo, aquela história de ficar rodando lá no circo o pratinho, e não deixar o pratinho cair, cara. O cara tem 6 pratinhos, o último que vai ser é o da aposentadoria. E a gente tem que saber lidar com isso na hora de estabelecer uma estratégia de convencimento para as pessoas, não só para colocar mais dinheiro no seu plano de previdência, como também para colocar uma conta adicional para melhorar ainda mais a sua poupança de longo prazo. Né? Olha o que eu vou fazer agora com essa tela, pessoal. Já passei o slide aqui para vocês. Olha só. Eu peguei agora aquela questão das prioridades financeiras, né? E expandi por faixas etárias. Tá? Então, nada mais do que aquilo que você viu no slide anterior, só que agora eu expandi as 5 principais prioridades financeiras, 1, 2, 3, 4, 5, está aqui, ó. Eu expandi por faixa etária dos 20 anos, dos respondentes brasileiros, quem está entre 30 e 40 anos está aqui, quem está entre 40 e 50 está aqui, o pessoal com mais de 50 está aqui. Entendeu o quadro? Então, basicamente, olha, a primeira prioridade financeira que foi definida foi lá, lembra? Pagar dívida, está ela aqui, ó. Ela é uma prioridade que atravessa, é a prioridade número 1 que atravessa todas as faixas etárias. Está vendo aqui? A prioridade número 2 é gerenciar melhor os gastos. Ela começa como terceira prioridade no pessoal de 20 e poucos anos e sobe rapidamente
e fica atravessando as faixas etárias de 30 até a mais de 50 anos de idade. E a questão de formar uma economia geral, uma poupança adicionalzinha, ela vem aqui como terceira prioridade para esse grupo etário a partir de 30 anos de idade. E as demais estão onde? Pulverizadas. Está aqui, ó, por isso que aparece com essas bolinhas aqui. E a nossa poupança para aposentadoria, ela aparece como uma prioridade número 5, nesse grupo aqui acima de 50 anos de idade, mas olha, aparece também como prioridade número 5 para o pessoal com a faixa de 30 anos de idade, tá vendo? Ou seja, ela já começa a emergir aqui. Olha, para o pessoal de 30 anos de idade, beleza, a ideia é fazer com que essa prioridade suba nas suas obrigações, nas suas prioridades no futuro, mas para o pessoal que está acima de 50 anos de idade, classificar poupança para aposentadoria já nessa faixa etária é um desafio adicional muito grande, sabemos todos disso. A gente joga com o tempo para fazer essa formação de poupança no longo prazo. Então, esse é um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês e também trazer as expectativas dessas pessoas em relação à aposentadoria. Então, agora eu quero um olhar prospectivo. O que essas pessoas disseram? Eu quero explorar esse quadro aqui com vocês. Ó. A pergunta foi, beleza, pessoal, com que idade você espera se aposentar? Essa foi a pergunta. E olha a pegadinha desse quadro, hein, gente? Está vendo aqui, ó, no canto superior direito, lá em cima na tela, a resposta desse quadro aqui está focada, centrada nas pessoas com mais de 50 anos de idade. Pô, fazer essa pergunta para uma pessoa de 20 e pouco, covardia. Fazer essa pergunta para uma pessoa de 30 anos, tá bom, quando você pretende se aposentar? Tá, vamos falar de outra coisa, Big Brother, eu sei lá quando é que eu vou me aposentar. Agora, fazer essa pergunta para uma pessoa que tem 50 ou mais anos de idade, aí já faz mais sentido. Então, é nesse grupo que eu estou falando aqui, beleza? Então, vamos olhar aqui, ó. Vou convidar vocês, porque a gente tem essa pesquisa, ela é aplicada a cada 2 anos. A última foi aplicada lá em 19 para 20, a primeira foi lá em 2015. Na verdade, a gente tem até dados um pouco antes, mas eu estou trazendo 3 memórias dela aqui para vocês. E a próxima vai ser agora 21, ou seja, já quase no pós-pandemia. Tomara que tudo dê certo e a gente considere isso como pós-pandemia mesmo. Mas vamos lá, olha só. Com que idade você, brasileiro com mais de 50 anos de idade, pretende se aposentar? E eu vou pegar essa linha aqui, ó, mais de 65 anos de idade, está lá no miolo da tela. Né? Em 2015, 15% dos respondentes disseram eu vou me aposentar com mais de 65 anos de idade. Em 2017, 24% dos respondentes que têm mais de 50 anos de idade falaram não, aumentou. Né? Eu vou me aposentar com mais de 65 anos de idade. Ou seja, um contingente maior de pessoas está dizendo que vai se aposentar acima dos 65 anos de idade. E olha agora a pesquisa de 2019, 26%. O que vocês acham que vem agora em 2021, hein, moçada? Tem coisa aí, hein? Eu tendo a entender que esse número deve aumentar, né? Por conta de tudo isso que nós falamos. Embora o patamar da poupança, como foi mostrado aí pelo professor, o patamar da poupança dos ativos dos fundos já tenha voltado para o patamar pré-pandemia. Que bom, notícia boa, rentabilidade boa, mas eu tendo a entender que as pessoas vão ter um olhar diferente em relação à sua progressão dentro das organizações e ao seu planejamento para a aposentadoria por uma idade mais avançada. Muito bem, falei para vocês que ia apresentar esse quadro de novo, aí eu volto aqui com aquele quadro da persona, ou seja, aquela família com ambos né, a família constituída lá do casal, as crianças lá estão pagando despesas de moradia, para explorar com vocês algumas informações. Eu sempre vou aqui para o canto direito, o lado direito da tela. Bom, já falamos disso, né? A idade esperada para aposentadoria, né? Agora do grupo como um todo, né? Entre 60 e 65, 69, 40% estão dizendo que vão para lá. E olha aqui, ó, 70 ou mais. 14% desse grupo já está dizendo, ó, enquanto eu puder, eu vou trabalhar. E trabalhar não significa, vamos lembrar, hein? Trabalhar não significa ser empregado de uma empresa privada ou empregado de uma empresa. Trabalhar significa trabalhar como autônomo. As formas de contratação, as formas de trabalho, a mão de obra, a oferta de mão de obra, que já vinham sendo exploradas, né, antes da pandemia, explodiram agora. As pessoas estão se virando, né, fazendo trabalho freelancer, né, sendo contratado através de ONGs, fazendo um montão de coisa diferente daquilo que foi
há 2 anos, há 1 ano e pouco atrás, né? E estou olhando também essas pessoas aqui, ó, o engajamento com a aposentadoria. Olha que contrassenso, pessoal. Olha o contrassenso que a gente está vendo aqui nessa questão do engajamento da aposentadoria. Embora haja uma preocupação das pessoas e tudo mais, 57% desse grupo de indivíduos brasileiros responderam que passou 20 minutos lendo sobre as opções de aposentadoria. É muito pouco tempo de educação, né, de dedicação, né, de curiosidade em relação à aposentadoria. E metade, né, 52%, estão dizendo que estão atrasados na formação de poupança para aposentadoria. E também declaram que gostariam de ter ferramentas úteis, que esse grupo respondeu, né? E para calcular a idade esperada de aposentadoria, a gente não pode esquecer que não é só o regulamento do seu plano complementar de previdência, que está aqui em discussão, é também o INSS, né, que mudou as suas regras recentemente. As pessoas ainda não têm uma noção muito fácil de fazer as contas para identificar quando vão se aposentar de um lado e quando podem se aposentar pelos seus planos privados de outro. Necessidades de gastos ao longo da aposentadoria. E olha para isso aqui, gente. Terceira informação que eles acham que ferramenta vai ser útil, aqui na parte de baixo da tela, consultor financeiro. Eu entendo que os fundos de pensão têm uma missão ou têm um desafio especial, um desafio grande nesse contexto de fazer com que a sua área de atendimento seja composta de gente com um perfil, com uma expertise, com um skill financeiro melhor, né? E não apenas uma pessoa que sabe operar bem uma planilha e que saiba fazer todos os cálculos dos benefícios dessas pessoas. Eu acho que há um espaço de incremento da competência das áreas de comunicação, de atendimento a participante, vamos colocar assim, dentro dos fundos de pensão, para ter um perfil de um consultor, uma consultora financeira. Alguém, não necessariamente um aconselhador, mas alguém com uma capacidade melhor de lidar com questões de investimentos e com questões de natureza que dizem respeito à educação financeira dos participantes, né? Eu queria deixar aqui, para finalizar, uma mensagem para vocês em relação ao papel dos conselhos dos fundos de pensão nesse momento de transição do pandemia para o pós-pandemia, né? E, basicamente, como é que a gente opera esse pós-crise para restabelecer essa estabilidade? A primeira coisa é que o Brasil, não sei se todo mundo sabe, somos brasileiros, país praticamente continental, né? A forma como as entidades vão retomar no pós-crise vai variar de acordo com a região que elas estão localizadas. Eu acho que, de uma maneira geral, ela não será linear, né? Porque a gente vai ter esse abre e fecha da economia ainda prevalecendo em algumas localidades e, portanto, a forma de restabelecer a normalidade deve ser um pouquinho diferente quando a gente olha as regiões desse grande país que nós vivemos, né? E eu acho que no estágio da transição é importante, continua sendo importante manter o foco na produtividade das equipes, né? E na agilidade do funcionamento e da governança das entidades, né? Tem que acontecer. A gente foi jogado para a tomada de decisões onde nem todos vamos estar juntos numa sala de reunião. A propósito, eu estava vendo uma pesquisa do ano passado com CEOs das principais multinacionais, acho que foi um trabalho da PwC, se não me engano, e estava dizendo, tá, como é que você imagina, CEO, que vai ser restabelecida as viagens dos seus executivos no que era pré-pandemia, né? Quando os seus executivos vão tomar voos e vão viajar para pré-pandemia? Mais da metade dos CEOs disseram assim, nunca mais vão viajar da mesma forma que viajavam. Só um dado dessa pesquisa, eu acho que é da PwC, uma pesquisa muito interessante com os principais CEOs das companhias. Acho que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial e tudo mais. Muito bem. E o número 3, diante da velocidade das mudanças, a dinâmica do trabalho das equipes e a estrutura de governança das entidades deverão ser repensadas. E eu fiquei com esse número 3 aqui na cabeça. Falei, caramba, isso é verdade. Isso tem que ser repensado mesmo, para que a gente possa dar andamento às decisões tão necessárias, né, dos fundos. E aí eu fui pesquisar e encontrei um trabalho muito interessante de um consultor chamado Éder Carvalhais. Ele foi autor de um livro chamado Revolucionando os Conselhos dos Fundos de Pensão, e eu achei uma coisa que eu queria deixar como contribuição aqui para vocês. Ele separa a governança dos fundos de pensão, algumas dicas de governança,
em 3 blocos, né? O primeiro bloco, a própria governança das reuniões mesmo, na questão de definição de uma agenda curta, né? Que repense as prioridades para evitar ficar muito tempo conectado no Zoom, como a gente está agora aqui, né? A questão da fadiga da tela, que as reuniões deveriam ser antecedidas por alguns calls de atualização, para depois já chegar na reunião com alguma coisa muito mais focada na tomada de decisões, dentro desse contexto. Da questão do gerenciamento do risco, que é algo muito importante, ele recomenda, e eu acho que faz todo sentido, revisitar a questão da matriz de risco, né? Talvez até a concepção de uma nova matriz de risco. Temos uma IN, né, que foi lançada recentemente, que precisa ser endereçada, né, dentro desse nosso contexto. E no lado da sucessão, remuneração, eu acho que a questão do plano de sucessão também deve fazer parte da governança dos fundos de pensão. A gente tem que sempre estar pensando lá na frente. Lá na companhia, lá na Willis Tower Resorts, eu costumo dizer para os meus diretores o seguinte: cara, vocês têm que ter 3 nomes que possam ser candidatos a te substituir se amanhã você decidir se aposentar, sair da companhia, fazer qualquer outra coisa. Então, acho que essa questão de sucessão precisa ser, não de uma forma tão simples como eu falei agora, mas de uma forma muito, muito cuidadosa, ser planejada para que haja sustentabilidade das entidades de previdência complementar. Naquilo que diz respeito ao futuro, eu acho que foi muito, muito, muito bem explorado pelo professor Juliano, e eu acho que, em favor do nosso tempo agora, eu gostaria de voltar para você, Francisca, porque a parte mais importante vai começar agora. Obrigado, gente. Obrigada, Felinto. Muito bom mesmo, e convite já feito. Você vai voltar aqui para apresentar para a gente então, o resultado pós-pandemia com as comparações. Sem dúvida nenhuma, a gente vai querer muito ver isso daqui a um ano. Bom, temos várias perguntas, mas eu vou começar com uma minha, e que é capciosa, mas acho que tudo que vocês falam, né, conforme vocês vão falando, é uma convicção que eu tenho muito forte dentro de mim, né, que é a importância desse sistema de previdência complementar para o nosso país, né? Acho que as pessoas a gente nem sempre tem essa percepção, mesmo trabalhando dentro do sistema, e mesmo as pessoas que estão fora, com certeza, não entendem, né? Que a gente tem 1/3 do PIB aí em ativos que fomentam, financiam o país, e que principalmente a renda gerada, né, pela previdência complementar para as pessoas daqui a 20, 30 anos, a gente vai ter um peso muito relevante para o PIB, né? Ela já tem, mas obviamente quando a gente está passando pela nossa transição do regime geral de previdência, né, a tendência é que, né, o regime geral INSS aí vai diminuindo o seu peso ao longo do tempo, enquanto cada vez mais a previdência complementar vai ocupando esse espaço. E acho que, como a apresentação do Felinto mostrou, a gente pode contar muito pouco com a poupança individual para a subsistência aí das pessoas nos próximos anos, né? Acho que daqui a 20, 30 anos aqui, de fato, o Brasil vai estar enfrentando um problema que a gente tem hoje em países da Europa, com aí uma longevidade muito grande, um desafio grande aí de poupança, principalmente nas taxas de juros menores. Falei de vários aspectos de desafios, mas para ouvir um pouquinho de vocês, né, eu acho que a relevância está dada, ficou muito claro, mas ao mesmo tempo a gente tem tido pouco estímulo para a criação ou fomento, eu acho, de novos planos, né? A gente tem um desafio hoje no nosso sistema, que é um arcabouço regulamentar muito complexo. Acho que ele é extremamente necessário, mas ele é complexo, uma responsabilidade muito grande dos dirigentes, né? Então, queria ouvir, bem na linha de brainstorm, de pensamento, o que a gente pode fazer para estimular, de fato, né, as empresas, as companhias, a aumentar e ampliar e não reduzir, como a gente vem vendo ao longo do tempo, esse benefício, de uma forma geral, né? Acho que o sistema como um todo, mas no fundo é isso que é, né? Um benefício incrível para os participantes. Vou começar aí com o professor Juliano, então, para ele falar um pouquinho da visão dele, depois eu quero ouvir de você também, Felinto, de o que vocês enxergam aí, além do que foi mencionado, mas dessa forma mais direcional. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Brenda, obrigado. Parabéns, Felinto, pela exposição. Como eu sempre digo, eu aprendo bastante aí quando eu vejo o Felinto nas palestras aqui, seja aqui
no Summit, ou seja, em outros eventos. Obrigado mais uma vez. Francisca, acho que a sua posição, a sua reflexão, ela é excelente na medida em que ela coloca um ponto central ali, e eu vou um pouco mais na minha área, que é a questão da regulação e da legislação. Eu mostrei ali que existe, né, uma inflação infralegal sobremaneira. Como que um dirigente, como que um conselheiro pode ter a tranquilidade, tendo em vista que ele tem 26, 27 resoluções sobre matérias diferentes, mais 30 instruções, mais portarias, né, fora as resoluções internas da sua própria entidade, para estar em compliance. Então, precisa haver uma racionalização legal, infralegal, para que possa dar mais tranquilidade para esse dirigente. Sobre o aspecto da importância da previdência complementar no Brasil, eu vejo que, eu preciso dizer, mas quem tem previdência complementar no Brasil, hoje ainda, são pessoas privilegiadas, é um universo muito diminuto. Nós estamos falando aí de mais de 40% da população economicamente ativa da informalidade. Como que a gente, né, pode querer falar... o potencial da previdência complementar está em atrair esses 40% das pessoas que estão em formalidade para o sistema formal. E, para isso, é necessário um mecanismo muito mais amplo de reformar a CLT, trazer mecanismos de flexibilização do trabalho e coisas desse gênero. E, para isso, é que vai ser importante. Claro, hoje, os dados do Felinto foram muito felizes aqui. Eu sempre vou contando, né? Eu lembro quando a gente tinha 315 fundos de pensão. Hoje nós temos 280, até esse dia atrás tinha 290, agora o Felipe me traz, tem 285. E esse número vai diminuir. Salvo, né, agora com a reforma da Previdência, os municípios. Se for criado algum fundo de pensão específico, mas provavelmente vão ser criados mais planos, que eles vão aderir a entidades já existentes. É graças a isso, mas o setor privado, realmente, a gente tem um problema de educação previdenciária. Esse foi o mote do Felinto ali no início, e essa é a questão. Você vê, não é uma prioridade, falta ainda muitos steps para que a gente chegue numa maturidade, por exemplo, da Inglaterra, onde se pensa agora em fazer um plano para contingências. Né? Você tem essa possibilidade, mas aqui no Brasil você não tem nem a plano de previdência, como é que você vai querer fazer a contingência? Então não adianta colocar o carro na frente dos bois, a gente precisa ir pausadamente e elegendo prioridades e uma batalha por vez. Eu acrescentaria apenas o seguinte, Juliano, eu penso que a experiência que nós tivemos no último ano nos joga para uma reflexão de fazer uma adaptação nos desenhos dos planos de previdência para destravar aquela reserva de contingência que a gente já viu que vai ser difícil de formar, mas que o acesso da pessoa ao que já foi acumulado, com algumas limitações, com algumas regras, pudesse ser utilizado para compensar a perda de poder aquisitivo que as pessoas tiveram em função das reduções dos salários dos trabalhadores que teve que acontecer por conta da pandemia. Eu acho que são pequenos mecanismos, pequenas ações que, somadas, vão levar a gente para um lugar melhor. Exemplo da Austrália. A Austrália fez, lá em março do ano passado, uma legislação rápida que disponibilizou para quem tinha aqueles superannuities, fundos lá na Austrália, até $14 mil australianos, os indivíduos puderam sacar das suas contas de previdência sem tributação, para fazer frente à redução de salários, se essa fosse maior do que 20%. É só um exemplo. É agilidade dentro dessas questões para a gente poder chegar rápido nisso. Se você mostra isso para a sociedade, você atrai as pessoas. Porque hoje o indivíduo, quando entra num sistema fechado de previdência, ele, aspas, prende o seu dinheiro até o dia que ele desiste ou a empresa desiste de trabalhar com ele. Então, são pequenos movimentos que eu acho que a gente gastaria bastante tempo, investiria bastante tempo explorando essa questão aqui, Francisco, mas eu acho que complementa aí o que o professor trouxe em relação à forma de destravar e de atrair a atenção das pessoas para o programa de previdência. Acho que sim.
acho que complementando é fazer conta, né? Acho que quando a equipe econômica fizer conta e entender o impacto no fiscal mesmo, eu falando aqui do lado de investimentos, vai ficar mais claro ações nesse sentido. Mas vamos lá, falando aqui das perguntas, eu acho que tem, né, nessa linha também, mas aí mais específica, né, citando aqui a pesquisa do Felinto, mas também acho que o Juliano tem muito a acrescentar. Citaram aqui, né, que a gente já tem alguns programas de cashback, acho que a gente já tem algumas ações específicas aí pensando, né, do que os planos de previdência podem fazer de fato para ampliar a participação aí dos seus participantes, né? Então foi citado aqui que alguns planos já têm o cashback, a gente tem algumas outras ações e acho que tem aí algumas perguntas nessa linha, né? Então, como é que a gente pode fazer para estimular aí a participação dos participantes naquelas empresas que já têm plano? Olha, eu vou começar, Juliano, e já passo a bola para você. Eu vejo assim, a expansão da base de participantes, contribuintes de plano de previdência, eu acho que tem várias ações nesse sentido. Uma delas é essa extensão aí dos planos família, que vai permitir o acesso multiplicador de indivíduos aos programas de previdência. Eu acho que começa por aí, né? Essa ideia do cashback, eu acho que é uma ideia que funciona, pode funcionar, tudo depende da questão da agilidade do órgão regulador em tomar alguns riscos, sabe? E enxergar que faz sentido esses riscos para que a gente possa avançar como sociedade. Então, eu queria deixar também essa reflexão aqui para os órgãos reguladores aqui do Brasil, para entender que esse momento é um momento de pensar de uma forma mais ampla para que possa permitir a expansão desse segmento aqui. Bola para você, Juliano. Não, é isso mesmo, Fento. Acho que o grande problema, eu demonstrei aqui que não faltam exemplos do direito comparado para o órgão fiscalizador e regulador se inspirar. É uma questão de realmente tomar iniciativa ou, às vezes, existem os projetos internamente, mas dar publicidade a eles, né? Eu acredito que tem muita gente trabalhando lá na Secretaria para poder, de fomento, para poder expandir, mas dar essa iniciativa e convidar a sociedade civil para poder participar disso. Isso é um ponto importante. Com relação ao cashback, o cashprev, eu acho que o cashprev não é igual ao exemplo que eu dei, mas o prev cash é igual ao que eu dei, porque é uma empresa terceira que não tem relação com a Previdência, que faz um convênio com a sua entidade de previdência. Aqui a PrevCash acho que tem na Fundação Copel, no Funpresp, Jude, mas a gente, como eu falei, é futuro porque você tem 5, 6, 7 fundos e nós temos um universo de 285. Então é necessário trazer isso, as compras online, etc., para fim de alargar a base, né? Eu escrevi um livro em 2008, é o único livro que tem fundos de pensão instituídos na Previdência Privada Brasileira. Em 2008. Em 2008, eu falei que a única chance que o privado tinha de crescer era por meio de planos instituídos, a exemplo dos planos família. E eu vejo aqui, né, passado aí mais de 10 anos, aí, que hoje isso começa a se concretizar um pouco de maneira ainda tímida, mas a gente vê que está havendo uma dimensão maior para alargar essa base. E essa base também vai ser alargada, como eu disse, em razão dos regimes que vão ter que sair dos regimes próprios e transformar aí em regimes complementares, ou criando próprios os municípios, né, ou criando próprias entidades, ou aderindo a entidades que já estão aí existindo, e o prazo é aí o final do ano. Perfeito. Vou juntar, mas tem várias perguntas, pessoal, então estou juntando algumas aqui temáticas, mas vou trazer um tema que é o da educação financeira e previdenciária, né, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o cerne de muito do que a gente está falando, mas também já vou colocar aqui alguns dados de experiência própria, né? Então, acho que desde que eu comecei nesse sistema, há 15 anos, aí eu escuto que o problema e o desafio é a educação financeira e previdenciária. Mas acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, né? A gente teve alguns eventos que, querendo ou não, ajudam, né? A crise de 2008, por exemplo, por mais terrível que tenha sido, ficou muito mais fácil falar um pouco de investimentos depois de 2008, porque todo mundo sabia que tinha uma crise.
E a reforma da Previdência, eu acho que é um outro, né? Então, começou-se a falar de Previdência como nunca, trouxe uma consciência que, opa, temos um problema de Previdência, que eu nunca tinha pensado sobre isso, e até então, obviamente, também para uma população, né, muito privilegiada, mas isso existe essa consciência, essa preocupação. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, na verdade, né, como é que vocês enxergam essa evolução da educação financeira no nosso país, olhando aí a ótica que vocês dois têm, né, de um longo período, e se aí o pessoal perguntou, né, com base na pesquisa, Felipe, se tem alguma coisa específica além aí que você gostaria de mencionar, que a gente pode ser feito, e eu passo aí para o professor Juliano, com base na experiência internacional também, exemplos específicos em relação à educação, que é financeira, mas acho que é financeira e previdenciária, né? Não é só financeira, é uma educação muito específica. Como é que vocês enxergam isso hoje no país? Olha, muito rápido para privilegiar a resposta do professor. Eu vejo o seguinte, Francisca, existe uma demanda clara das pessoas por ferramentas. Existe uma demanda clara das pessoas por aconselhamento. Né? Está ali, está disposto ali. Quando a gente olha para a questão da ferramenta, eu vejo uma tendência das pessoas que elas não querem só um simulador, né, de saldo de conta. Elas querem algo que, através do seu celular, você possa fazer uma correção do rumo da sua poupança individual. É como se fosse um Waze prévio. Sabe o Waze? Está no engarrafamento? Aí você recebe no celular, ali, ó, tua rota não vai apontar para aquilo que você queria. Você tem aqui, no seu celular, a chance de mudar a quantidade de contribuição, o perfil de investimento, de modo a você embicar, apontar, direcionar a sua poupança para a rota desejada inicialmente. Eu acho que o desejo das pessoas passa por aí. Mas, para complementar isso, acho que é melhor ouvir a experiência internacional do professor Juliano. Bom, eu acho que o Felinto levantou a bola aqui, porque isso me lembrou agora um artigo que eu li, de uma professora australiana, que fala que é Unretirement Era. Tudo isso que a gente está falando aqui, nós estamos falando para algumas poucas pessoas, porque essa geração que vem aí não está nem aí para isso que a gente acabou de falar, com todo respeito. Essa geração que está aí, ela trabalha de pé, ela muda de emprego a cada 7, 8 meses, né? Ela consegue se comunicar por 140 caracteres. É para esse público que nós temos que começar a falar. E como é que a gente começa a falar para esse público? A partir do momento que você tem ferramentas de linguagem as quais você pode, sim, falar com eles. Porque esse artigo dessa professora australiana, ela fala exatamente isso. As pension techs, elas têm que estar avançadas para poder falar com essas pessoas, no sentido de que eles próprios têm uma autonomia para administrar sua própria gestão, seus próprios fundos. Eles não querem que outros administrem para eles. Tudo bem, a gente vai entrar numa discussão um pouco mais densa, tem responsabilidade fiduciária, etc. Mas eles querem ter, ao menos, uma parte disso. Porque qual a vantagem dele deixar, como, né, o Felipe bem colocou, o dinheiro preso e um terceiro administrando e ele recebendo relatórios anuais, pizza, gráfico, uma vez por ano? Isso, para essa geração, não serve. Isso está totalmente fora. Tá? E a gente tem que mudar o discurso. Tá? Então, essa nova geração, conselheiros, pensem nisso. Né? Você tem que ter duas visões. Para as pessoas que já estão aposentadas, mas essa geração milênio aí. Isso a gente tem que ter, sim, essa visão. E essa educação previdenciária, não vou nem entrar aqui na questão da escola, isso tem que ter desde o início, se precisa estar no ano letivo ou não, política de governo, isso aí já está mais do que sabido que é necessário. A poupança previdenciária faz parte desse grupo maior da educação financeira, mas a comunicação, a forma como você vai atrair essa geração milênio para dentro da sua entidade é essencial. E eu não vejo, sinceramente, uma divulgação extensiva, uma política extensiva dentro das entidades para poder atingir essas pessoas, esses jovens que estão aí, né, no seu primeiro emprego e que depois
enfim, vão evoluir, etc, etc. Então, eu penso isso, que é uma questão de comunicação e você integrar. É preciso que as fintechs e pension techs sejam integradas dentro das entidades para falar a linguagem desses jovens. Né? Perfeito. Uma última pergunta, que eu acho que tem várias pessoas perguntando aqui, que vale a pena ouvir, acho que vocês falaram muito sobre a importância, né? Mas o pessoal está perguntando bastante dos planos família, né? Como é que vocês veem aí o papel dos planos família nesse fomento e complemento aí em relação à experiência internacional, se você enxerga um paralelo com isso, se vocês acham que tem outras iniciativas desse tipo que possam ser feitas para ajudar aí no fomento do nosso sistema. Eu acho que eu já explorei essa questão da minha simpatia, né, Francisca, para esse tipo de plano como um agente de expansão da base de contribuintes para planos de previdência. Né? Eu acho que isso. A questão da flexibilidade dos desenhos do plano também, algo como isso que nós mencionamos há pouco, é algo importante. O uso dessa conta de aposentadoria que possa ser utilizada para fazer um uso emergencial, que não é o empréstimo do fundo de pensão, e a tecnologia, como o professor acabou de colocar. Acho que se a gente juntar tudo isso e mais agilidade do órgão regulador de aprovar as mudanças necessárias exigidas pela sociedade, a gente tem um caminho, uma esperança, um caminho a ser trilhado dentro desse contexto da Previdência Complementar aqui no Brasil. Francisco. É isso. Faço minhas as palavras do Felinto, acrescentando a questão fiscal. Acho que a questão fiscal é essencial aqui. Essa questão de PGBL, VGBL, em relação a ter uma tributação do VGBL diferente, né, da tributação que nós temos para as entidades, é necessário fazer uma análise, uma unificação fiscal. A questão regulatória também. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem 2 órgãos reguladores fiscalizadores. Não faz sentido, sob um ponto de vista racional de governo, você tratar de maneira diferente um órgão regulador e fiscalizador. Claro, cada um tem as suas características, isso não, mas você não tem na União Europeia 2 órgãos, tem um órgão só que trata das 2 questões ali e que vai, claro, tratar, vai regular de maneira particular cada uma, mas não quer dizer que precisa ter um órgão diferente. Então, acho que essa questão também da expansão vai muito também dessa situação de nós termos aí 2 pés, né? Tá um pé em cada canoa. E isso dificulta realmente e cria uma concorrência, não é verdade? Vai criando-se uma concorrência desleal ou leal vis-à-vis a cada espécie de plano, e isso reflete, claro, naquele que vai ter menos privilégios. Tá? O Plano Família, acho que foi uma grande flexibilização. É preciso reconhecer que houve uma flexibilização do regulador, porque no começo ele era reticente. No começo houve ali grande reticência. Eu participei das primeiras consultas que foram feitas para a Previc, e elas não foram assim tão bem recebidas quanto hoje nós temos a questão dos planos família. É preciso, então, ter essa, como você bem colocou, Felipe, assumir riscos. É preciso, para fomentar, a gente precisa dar um passo à frente e assumir esse risco de ver o que está acontecendo fora do país e tentar trazer aqui para a gente. Então, acho que o Plano Família é o respiro, né? É o que vem dando aí para as entidades privadas e que vai ajudar a alargar a base de participantes do nosso sistema. Fora isso, então, que você colocou, a flexibilidade dos planos, diminuir essa burocracia e a questão da educação previdenciária e a questão do estímulo fiscal. Eu vejo dessa maneira. Perfeito. Vou aproveitar que eu não me aguento e falar aqui algumas considerações, ouvindo vocês, a cabeça vai fervilhando, né? Ao mesmo tempo, pessoal, vocês devem ter recebido aí uma pesquisa, então peço para quem puder já ir preenchendo, enquanto eu aqui humildemente falo com esses 2 professores. Mas toda vez que a gente retoma esse ponto, né, acho que sem dúvida nenhuma todo mundo tem a consciência, mas eu me lembrei que estamos falando aqui principalmente para os conselheiros, né, muitos dirigentes também, mas enfim, todos membros aí com grande dever fiduciário, né, cabe a vocês
uma responsabilidade, uma espada na cabeça de ter que fazer tudo com medo aí na física, de tomar uma multa, e muitas vezes a gente sabe que não é a responsabilidade principal, né, dentro das empresas, né? Vocês têm aí diversos cargos e, ao mesmo tempo, uma função com um dever gigantesco, uma quantidade de obrigações muito grandes, e que fica com a sensação de um peso. Mas eu me lembro, e aí, né, eu compartilhei isso com o Felinto algumas vezes, quando a gente fazia projetos de implantação de perfis, e a gente levava a conta para as diretorias, né, de quanto 1% de retorno vai fazer diferença lá na frente na sua aposentadoria. Então, na verdade, todos nós aqui, né, somos beneficiários e necessitários desse grande sistema, né, que a gente compartilha. E aí, a cada momento que a gente abre mão, abre um tempo e se dedica para fazer isso, no fundo, a gente está melhorando a nossa vida de diversas maneiras, né? A nossa vida como indivíduo. Então, esse número é um número que me norteia todas as vezes, né? 1% ao ano de rentabilidade significa lá na frente 30% a 50% a mais de benefício. Então, né, imagina o quanto a gente ganha, dependendo do desenho do plano, né? Mas, na média, esse 1% a mais no retorno da gente cumprir o nosso dever fiduciário com responsabilidade, dedicar tempo, vai te dar um salário 30% a 50% melhor lá na frente, né? Muita coisa. Então, primeiro, acho que é o dever aí, o compromisso com nós mesmos nessa busca de uma aposentadoria melhor. Segundo, né, é o quanto isso vai impactar para o país como um todo, né? Todos nós vamos viver um ambiente mais saudável, promovendo e financiando esse sistema e as melhores práticas e dedicando aí nossos tempos para fazer isso que estamos fazendo aqui hoje, de repensar, né, como a gente pode fazer para que esse sistema se fortaleça, ganhe corpo e, ao mesmo tempo, né, que melhore em termos de governança e melhor prática, simplifique, né, porque só faz bem. A gente está do lado do sistema financeiro também, parafraseando aí, eu estava no começo da minha carreira, o professor Everaldo vai falar com a gente aqui também, falou, a gente está no lado branco da força do mercado financeiro, né, onde a gente realmente, cada real, cada ganho que a gente tem, torna aí as pessoas, né, mais felizes, mais saudáveis, e o país e o sistema como um todo melhor. Então, agradecer muito a participação de todos vocês aqui plugados, acho que são mais de 500 pessoas, o que demonstra que sim, a gente tem muito interesse, muita boa vontade por parte dos dirigentes e principalmente hoje dos conselheiros que estão dedicando aqui seu tempo para que a gente continue caminhando e que a gente juntos possa encontrar essa forma de melhorar aqui e aumentar e não reduzir. E aí, por fim, na verdade, a gente tem... né, acho que no mundo esse sistema não diminuiu, apesar da gente ter essa sensação quando a gente olha o número de planos, nem aqui no Brasil, nem no mundo, né, o patrimônio só cresce. Hoje a gente está aí batendo a marca de R$1 trilhão, né, no nosso sistema local. Então, não é um sistema que vai acabar, provavelmente nem nos 10, 20, 30, 50 anos. Né? A gente espera que ele cresça mais rápido, mas ele continua crescendo e conforme entram novos participantes, os aposentados vão ficar aí por muito tempo ainda. Né? Então, acho que é mais um ponto para a gente não acabar pisando no nosso próprio pé, porque às vezes eu vejo nós mesmos olhando, falando como se fosse um sistema moribundo, e não é, pelo contrário, né? Ele mais do que nunca no nosso país tem um papel extremamente importante aí pela frente. Então, toda vez que eu escuto aqui os mestres, eu me lembro disso, não me aguentei para falar um pouquinho mais sobre isso, e aí a gente tem um tempinho para closing remarks, para deixar Felinto e Juliano fazerem suas considerações aí também. O meu próximo painel é o meu, então eu posso falar um pouquinho menos de SD, fiquem à vontade aí para fazer os comentários de vocês. Basicamente, Francisca, o agradecimento, né, a paciência de todas as pessoas conectadas aqui na interação que a gente teve. Obrigado pelas perguntas. Um agradecimento a você por ter me trazido esse convite de estar com vocês aqui. Leve, por favor, ao Tiago esse agradecimento também. E uma satisfação muito, muito grande de ter compartilhado esse espaço aqui com o professor Juliano. E, com certeza, eu saio melhor do que eu entrei nessa reunião. Então, queria deixar esse agradecimento aqui. Um pequeno protesto, eu queria votar, né, também nessa pesquisa. Estou dizendo assim, você que está fazendo palestra não pode dizer que superou a expectativa, né?
Mas eu queria votar só porque superou a minha expectativa ter participado disso com o professor Juliano. Então, eu também vou querer votar aqui, porque eu também compartilho a mesma opinião. Eu quero agradecer a TAG pelo convite também, agradecer a todos os conectados aí. Como a gente disse, chegamos aí 500 pessoas quase conectadas. Foi um prazer muito grande poder debater. Infelizmente, aqui no Brasil tem que aproveitar esses fóruns, né? Não são tantos fóruns que a gente tem para ter um debate de alto nível, igual a gente teve aqui, e eu fiquei muito feliz, e eu saio realmente daqui bem maior do que eu entrei, desses conhecimentos, e poder ter compartilhado aqui, feito novas amizades, e agradecendo vez mais essa oportunidade aí, e já cumprimentando e desejando boa sorte aí para os meus colegas que vão palestrar aí logo na sequência. Nosso grande sucesso ao Summit, vida longa ao Summit e à TAG. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês mesmo, pessoal. Até o próximo.